Bom dia a todos. Eu quero agradecer a presença do professor Paulo, obrigado por ter vindo, professor Ivanete, com as limitações aí veio, muito obrigado mesmo. Agradecer a todos aí pela presença, o professor Pascal, o Luiz, o Esther, o Braga, o Vanderlei, o muito obrigado. Bom, hoje nós vamos apresentar o trabalho para vocês e alguns resultados que nós obtivemos. O nosso título é Análise do uso das metodologias ativas de aprendizagem, estudo de caso de síndrome de transporte. O orientador é o professor Orlando Fontes e a defesa de mestrado. Bom, a nossa agenda está programada para eu fazer uma breve introdução para poder justificar esse trabalho, a pergunta de pesquisa, o que está direcionando, o que a gente quer responder dentro do projeto, os objetivos, divididos em geral e específico, descrever um pouquinho o problema para vocês verem o porquê de toda essa pesquisa, fazer uma revisão bibliográfica aí que vai dar base para que a gente possa explicar as metodologias ativas, e quem já estudou o assunto. Vamos dar uma olhada na metodologia de pesquisa que nós utilizamos para poder funcionar como ferramenta para análise. Vamos ver as intervenções e o uso da técnica, que foram as experiências que nós fizemos nas turmas, os resultados, as conclusões, e nós vamos mostrar para vocês a aprovação do Comitê de Ética para poder fazer essa pesquisa e algumas referências bibliográficas. Bom, como introdução, para justificar o trabalho, a aprendizagem ativa ela emerge como uma metodologia que se baseia no desenvolvimento de habilidades centradas no aluno. Tá? Então, entre essas atividades ativas, nós temos a leitura, a escrita, o trabalho em grupo, discussão entre pares, que é parte do nosso trabalho aqui, seminários, debates e casos. Tá? Então, o Novaes e o Silvio Muniz, eles desenvolveram um trabalho onde eles definem que essas são teorias, são atividades que nós desenvolvemos em sala de aula para que os alunos possam absorver o conteúdo de uma melhor maneira. Tá? O U de 2012, ele aponta que existe um enorme número de ferramentas e abordagens que podem ser utilizadas em sala de aula, que tem como objetivo otimizar aí o processo de aquisição do conhecimento. Tá? E o tema de educação e gerenciamento da cadeia de suprimentos é também foco de aplicação dessas metodologias ativas de aprendizagem. Tá? O em 2013 ele desenvolveu um sistema que ele chama de Web Learning, que tinha por objetivo funcionar como ferramenta de certificação logística para os alunos que estavam terminando a graduação. E ele observou que essas ferramentas aprimoram as capacidades profissionais dos alunos quando eles chegam no mercado de trabalho para poder ingressar no setor de logística e transporte. Então ele viu que é uma ferramenta que ajuda os alunos a se colocarem melhor no mercado logístico. E qual que é a pergunta de pesquisa que nós estamos querendo responder aqui? Como os alunos, então o corpo discente, utilizam as metodologias ativas de aprendizagem? Então é isso que a gente está querendo responder aqui. E quais são essas metodologias ativas? O Peer Structure, o Flipped Classroom, e na modalidade tanto presencial quanto à distância. Então essas duas modalidades vão ser alvo aqui da nossa análise. Tá? Então como que eles utilizam, como que é a interação deles utilizando essas metodologias ativas? Tá? Bom, o objetivo geral é analisar o uso dessas metodologias ativas, tanto no ensino presencial quanto à distância. Tá? E nós temos também alguns objetivos específicos, tá? Que é realizar as intervenções práticas numa disciplina de pós-graduação, da área de logística, fundamentos de serviços logísticos, analisar o uso de dispositivos móveis e aplicativos. Então, a gente utilizou algumas ferramentas gratuitas para poder fazer essa análise. Analisar o uso do Peer Structure no processo de ensino-aprendizagem, como os alunos se comportam durante as aulas, utilizando. O Flipped Classroom, quais são os impactos dele, como os alunos utilizam isso, como que eles veem isso. E analisar a interação dos alunos online também, principalmente na educação à distância, ver como que esses alunos se comportam durante o uso dessas metodologias ativas. Tá? Bom, a descrição do problema. Tá? Então, existe aí o UD, ele aponta que o desafio aumentou no processo de ensino-aprendizagem. Por quê? Porque os alunos estão cada vez mais apáticos
e existem diversos tipos de processo de aprendizagem, então maneiras como os alunos aprendem determinados assuntos. Tá? Então, existe até costumo comentar que agora o professor ele divide a atenção, ele disputa com o celular, disputa às vezes com a vida pessoal do aluno, então é um desafio muito grande para que a gente possa manter a motivação dos alunos. O Simonson, em 2011 também, ele, dentro aqui da educação à distância, ele aponta que os estudantes precisam estar altamente motivados e persistentes para atingir o objetivo final. A gente observa ultimamente, nas instituições de ensino superior, é que muito se produz em conteúdo e se coloca num ambiente virtual, porém não se preocupa, não é dado muita atenção na interação dos alunos, como que eles estão utilizando esses materiais e principalmente a interação deles. Aqui tem algumas fotos que descrevem bastante essa desmotivação dos alunos. Então existe essa preocupação de manter os alunos interagindo durante o processo de ensino na educação à distância. Tá? Bom, aqui o que vai basear, os autores de referência que nós temos dentro do nosso projeto, basicamente dois, que é o Jean Piaget e o Levi Vygotsky, que vão trabalhar na linha de interacionista. Tá? Então vai prover aí teorias para que a gente possa dar base para o nosso trabalho. Tá? O Jean Piaget, né, é um epistemólogo, né, que desenvolveu pesquisas na parte de ensino-aprendizagem, que tem como base o método construtivista. Ele prega que, fiz uma anotaçãozinha aqui para vocês, que o conhecimento não está somente no indivíduo e nem no objeto, mas sim na interação desses dois. O conhecimento se constrói a partir dessa interação. Levi Vygotsky, ele apregou aqui também nessa mesma linha, ele apregou aqui a construção do conhecimento se faz mediado principalmente pela linguagem. Então a linguagem ela é desenvolvida durante as interações que existem dentro de sala de aula e os alunos constroem conhecimento a partir da troca utilizando como ferramenta a linguagem. Tá? Bom, existem os 4 estágios também que o Jean Piaget classifica como desenvolvimento dos indivíduos, que são basicamente 4, né, que é o sensório motor, que vai até os 2 anos de idade, o pré-operatório, que é de 3 a 7 anos, as operações concretas, que vão de 7 a 11 anos, e o operatório formal, que é do 11º ano em diante, como os alunos adquirem conhecimento, constroem conhecimento ao longo de sua vida. Tá? O Jean Piaget também fala que o construtivismo, né, tem como foco o aluno ativo, ele participa do processo de aprendizagem de uma maneira ativa, tá? E o professor, ele é um mediador e, na realidade, um provocador do processo de ensino-aprendizagem. Então, ele vai colocar perguntas para os alunos, ele vai fazer a mediação do aluno para que o aluno atinja os níveis de conhecimentos necessários. Tá? O professor Lino Macedo, lá da USP, ele usou uma frase aqui que eu achei bem legal, que quis dividir aqui com vocês, que ele fala que o sujeito se constitui daquilo que o meio lhe oferece. Então é bem na linha do que o Piaget trabalha. Então a construção do sujeito, do indivíduo, se dá nesse processo de interação com o meio. Tá? Então é isso. Para fechar aqui, o Levi Vygotsky, ele utiliza a psicologia interativista sociocultural, né? Como eu disse para vocês, utiliza a linguagem como mediação para poder construir conhecimento, e ele divide em 4 pilares aí esse processo. Tá? A interação, que é a troca com o mundo e com os outros, né? Então o aluno ele aprende com o mundo e com os outros colegas. A mediação, que é utilizada através da linguagem. A internalização, que é a sedimentação dos conceitos que foram aprendidos em sala de aula. E ele também desenvolve a zona de desenvolvimento proximal, ou então a ZDP. A ZDP ela vai trabalhar com o quê? Com que o aluno já tem de conhecimento, porque ele chega na aula, e o professor ele é também o mediador para fazer com que o aluno atinja um novo nível de aprendizado no processo de ensino-aprendizagem. Tá? Então, zona de desenvolvimento real e zona de desenvolvimento proximal. Quando ele atinge esse novo estágio, ele sedimenta esse processo de conhecimento para poder adquirir novos conceitos. Tá? Bom, dando andamento,
Aqui dentro da revisão bibliográfica, eu dividi aqui as metodologias de ensino. Então, aqui nós temos que as metodologias de ensino são práticas pedagógicas operacionalizadas pelos professores que elaboram esses conteúdos e utilizam algumas estratégias para poder fazer com que os alunos aprendam determinado conceito, tá? E está voltado para conhecimentos, valores e comportamentos que a gente espera dentro de sala de aula, tá? Essas duas autoras aqui, elas começam a falar também do método tradicional. O método tradicional de ensino é o que a gente tem e é o que eu estou praticando aqui com vocês agora nesse exato momento, onde eu estou sendo o centro do conhecimento e vocês estão assistindo isso e adquirindo esse conhecimento de forma passiva, tá? Então, esse é o método tradicional. Então, elas classificam também como metodologia passiva de aprendizagem. Tá? O Oliveira, ele fala que ele destaca que esses processos de aprendizagem precisam estar amparados por uma avaliação constante. Então, eu traço objetivos dentro do conhecimento da disciplina que eu tenho, faço um processo de ensino-aprendizagem e no final eu faço uma avaliação. Essa avaliação vai servir de retroalimentação para poder definir novamente os objetivos e fazer com que eu adeque esses objetivos para poder alcançar o objetivo final, que é o aprendizado do aluno. Tá? Isso dentro de qualquer área do conhecimento. Tá? Bom, as metodologias ativas de aprendizagem, o Gregor ele fala que busca envolver diretamente os alunos no processo de aprendizagem. Então, se muda muito essa configuração que nós temos aqui. O aluno ele passa a ter foco para poder desenvolver o próprio conhecimento, né? Ele constrói em conjunto a aprendizagem. Tá? A aprendizagem ativa exige que os alunos não apenas interajam com essas novas informações ou conteúdos, mas também reflitam sobre a maneira de como empregar essas novas habilidades que estão sendo desenvolvidas. Então, de que maneira se pode aplicar esses novos conhecimentos também, e se fazer ali uma avaliação constante. Aqui também é importante ressaltar que os alunos, no processo ativo, os alunos questionam bastante por que você está fazendo determinado processo, então eles interagem bastante e o conhecimento fica mais sedimentado. E a aprendizagem ativa também, segundo o Redael, tá, que é uma mudança radical na instrução tradicional. Tá? Então se muda muito, muda essa característica, a posição do professor muda também, então existe uma mudança radical nesse processo. Bom, aqui falando especificamente das metodologias ativas que nós utilizamos dentro do nosso projeto, tá? Que é o Flip Impression, que consiste em disponibilizar materiais para os alunos com antecedência. Podem ser vídeos, podcasts, artigos, capítulos de livros, para que esses alunos estudem em casa e utilizem o tempo de aula para realizar as aplicações práticas. Pode ser desenvolvimento de projetos, pode ser responder a questionários ou então tirar dúvidas com os próprios professores. O Peer Instruction, que foi idealizado pelo Eric Mazur, lá em Harvard, ele reza o seguinte, que é uma estratégia de instrução com um questionário estruturado e instrução por pares. Então, os alunos eles discutem determinada questão que é colocada para eles, para que eles possam chegar na resposta correta por eles mesmos. E o professor pode funcionar como mediador. Deixei essa foto aqui porque o Mazur ele ajuda com orientações junto aos alunos para que eles possam chegar na resposta correta, mas não de maneira direta, sim questionando e orientando os alunos. A ferramenta que a gente utilizou dentro das metodologias ativas para a gente poder construir o projeto foi o Quiz Game. O Quiz Game que são questionários de escolha múltipla para correção automática. Então, tanto o Kahoot, o Socrative, e também existem algumas ferramentas dentro do Google também que fazem essa correção automática. O que a gente utilizou aqui foi o Socrative, que eu vou falar com vocês daqui a pouco sobre isso, mas eles, além de avaliar de forma automática e rápida, é uma maneira divertida também dos alunos poderem medir aí o que estão aprendendo, tá? E proporciona feedbacks imediatos para o aluno vê se acertou ou errou, e o professor pode utilizar como ferramenta para poder revisar alguns conceitos que ele tenha passado em aula. Bom, o Spalding ele fala que dentro das metodologias ativas, agora relacionada especificamente à área de logística, existe um imediatismo de tomada de decisão relacionada às operações logísticas. Então, a metodologia ativa ela entra aí como uma ferramenta que ampara esse perfil do profissional de logística, tá? E torna os cursos relacionados à cadeia de suprimentos aparentemente adequados aos métodos mais aplicados ativos de ensino. Então,
a área de logística e transportes, cadeia de suprimentos, é totalmente aplicável essas metodologias ativas. Tá? E o U ele fala que os profissionais formados em logísticas precisam possuir um conjunto diversificado de habilidades para lidar com a dinâmica da indústria. A dinâmica da indústria logística, assim como outras também, é dotada de um dinamismo muito grande, muita mudança. Então as metodologias ativas ela acabam treinando os alunos para se portarem no mercado de trabalho também, devido ao dinamismo que ela dá na sala de aula. Tá? Aqui nós temos duas fotos aqui de uma metodologia ativa que nós desenvolvemos, que eu apliquei, que é o Fishbowl, né, que eu utilizei lá na Max Planck. Então, os alunos eles são colocados aí para poder apresentar novas ideias, projetos, então, e também com a avaliação de especialistas do mercado. Então, é uma metodologia ativa que faz com que o aluno se prepare para esse tipo de situação. Tá? Bom, a metodologia da pesquisa utilizada foi a de estudo de caso, né, para se observar um determinado objeto, um comportamento, tá? E foi dividido em 3 fases aqui, conforme o nome indica. Tá? Na fase de planejamento e definição, nós definimos o objetivo, que foi de aplicar as metodologias de ensino-aprendizagem de transporte. Depois nós elaboramos protocolos de intervenção para poder aplicar. Planejamento e escolha das aulas de aplicação, planejamos hardware, questionários dos capítulos do livro que nós utilizamos e escolhemos as metodologias ativas a serem aplicadas. Tá? Depois nós preparamos a coleta e análise dos dados, dividimos em aulas, depois eu vou mostrar para vocês no cronograma, e obtenção de resultados. Após isso, nós fizemos uma análise e comparação desses resultados, discutimos os resultados, chegamos à conclusão e fizemos a redação da dissertação, que é essa que vocês têm aí agora. Bom, aqui está um exemplo de protocolo que está disponível no anexo C da dissertação, onde tem todos os dados básicos de cada aula que nós fizemos, cada intervenção, data, o tema que nós tratamos e o fluxograma de um estudo de caso de acordo com o IN, tá? Para cada uma das aulas. Tá? E o tipo de metodologia que nós utilizamos nesse dia de aula. Aqui está um cronograma, onde nós dividimos as aulas, a data da aplicação, o tipo de metodologia ativa que nós utilizaríamos e os conteúdos a serem tratados nessas aulas. Aqui, somente para exemplificar para vocês, nessa aula 5 aqui, nessa aula 3, por exemplo, nós utilizamos somente o Peer Structure. Aqui na aula 5, utilizamos o Flipped Classroom em conjunto com o Peer Structure. E onde nós temos somente tracinho foi a metodologia tradicional de ensino, é somente dispositivo. Tá? Bom, nós, aqui em intervenções de uso da técnica, comentando rapidamente com vocês, o Peer Structure, a gente aplicou ele tanto no ensino presencial quanto à distância. Aqui está o exemplo dos alunos à distância e aqui os alunos presenciais. Tá? O Peer Structure ele funciona da seguinte forma: os alunos respondem uma determinada questão, o professor analisa essas respostas e toma uma decisão. Se o número de acertos for menor que 30%, o docente ele explica novamente o conceito sem responder a pergunta, para os alunos responderem novamente. Se for entre 30% e 70%, o professor pede para que eles discutam em grupos o porquê das respostas que deram, para eles poderem contra-argumentar. E se for acima de 70%, o professor faz uma explanação breve e passa para a próxima pergunta. Tá? Entende-se aí que o aluno conseguiu absorver os conteúdos. Só um detalhe aqui, que no método EAD, os alunos eles discutiam via WhatsApp devido a uma limitação que a gente tinha no Hangouts. Então, os alunos eles se juntavam em grupos aqui e trocavam o WhatsApp e discutiam essas questões antes de responder via WhatsApp. Tá? O Flipped Classroom era disponibilizado os materiais com antecedência para os alunos através do e-mail, então passava o e-mail para os alunos falando o que eles tinham que ler para a próxima semana. Aqui está um exemplo de um artigo, de um periódico e também um vídeo. Então eles tinham que assistir esse vídeo, ler esse artigo para poder aplicar em sala de aula os conhecimentos, tá? E responder as questões. O seu Credit ele ajudou a gente a automatizar o processo de avaliação e a gente fazer uma avaliação instantânea ali do que estava sendo estudado. Havendo a necessidade, o professor ia e explicava os conceitos referente ao que estava sendo trabalhado em aula, e aqui nós temos a interface do Socrates no processo de aprendizagem. Essa aqui é a visão dos alunos online, né, eles aqui online, e vendo aqui o professor explicando. Tá? Bom, somente fazendo umas análises prévias aí, aqui nós tivemos uma divisão percentual dos usos das metodologias, nós tivemos 31% de tradicional,
e 23% de cada uma das metodologias ativas, né? Flipped Classroom, Peer Instruction e em conjunto, com as duas funcionando em conjunto. Tá? E aqui nós temos o percentual de acerto. Quando é utilizado só o Flipped, 69% das questões eram respondidas corretamente. Quando era só o Peer Instruction, 68%. E a junção das duas dava 81% de respostas certas. E o tradicional, 72%. Bom, aqui alguns resultados, né, a respeito do Flipped Classroom. A grande maioria dos alunos gostou desse processo de ensino-aprendizagem. Peer Instruction também, na mesma linha. E nós tivemos também aqui a qualidade do Socrative também. A gente pediu para eles responder o uso do Socrative, se eles gostaram. Também a maioria gostou. E a qualidade das perguntas está aqui também, distribuídas entre muito bom, ruim, bom e excelente. E nós tivemos também aqui a experiência da participação online também. A maioria dos alunos também aprovou, aí, gostou de ter participado online. Tá? Aqui, partindo do final já, finalizando, eu observei alguns resultados durante as intervenções e nas aulas o uso das ambas metodologias, Peer Instruction e Flipped Classroom, mostraram os alunos com uma maior interação e discussão. Eles interagiam mais, discutiam mais. O uso somente do Peer Instruction, os alunos eles discutiam, também interagiam, porém de uma maneira mais limitada. Tá? As aulas somente com a metodologia Flipped Classroom, os alunos não interagiam e somente se limitavam a responder as perguntas. Essa é a orientação que a gente passava para eles. Tá? E nas aulas sem o uso de ambas as metodologias, não houve interação e somente não houve interação com os alunos. Aqui eu observei também algumas interações espontâneas dos alunos. Né? A gente chegando na sala, os alunos estavam comentando. Então eles falavam que o uso do aplicativo de celular era muito bom, as aulas estavam mais interessantes, o entendimento do conteúdo era melhor, eles acharam fantástica a possibilidade de participar à distância. A explicação do professor durante a metodologia do Peer Instruction foi muito boa, eles gostaram muito, e fantástica a possibilidade de receber o material com antecedência. Então, eles gostavam muito de receber o material para poder chegar com algum conteúdo estudado. Nesse último slide aqui, as metodologias, né, as conclusões que a gente chega, que essas metodologias propiciam alunos interagir e ser centro da sua própria aprendizagem. O uso de Flipped Classroom em conjunto mostrou-se uma combinação adequada, né? Tirar dúvida, interagir com o colega, então utiliza mais aí. O uso do Socrative, tanto por parte do professor quanto dos alunos, mostrou-se útil, favorecendo a aplicação dessas metodologias, que foi muito adequada. Quanto à metodologia PI, o professor, aqui é um desafio, né? Precisa desenvolver questões que os alunos fiquem 30% e 70% de acerto, isso é um desafio. E aqui um limitante, né? Para a avaliação final dos alunos, a disciplina prova só foi aplicada presencialmente. Tá? E embora esse trabalho tenha se desenvolvido em logística e transporte, ele pode ser aplicado a qualquer área do conhecimento. Tá? Aqui a aprovação do Comitê de Ética para o desenvolvimento da pesquisa. Tá? Aqui algumas principais referências que também estão disponíveis no documento. E tem os alunos.